Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. O pecado do homem segundo o coração de Deus. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estaremos agora tratando da lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Todos vocês sabem que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, expressão que denota o desejo que ele tinha de fazer a vontade do Senhor. Mas nas páginas do conteúdo de 1 e 2 Samuel se revela a fragilidade, o lado fraco do nosso querido rei Davi. E às vezes você pode perguntar, inclusive um aluno pode perguntar, por que a Bíblia fez questão de relatar as fragilidades desses homens, como por exemplo de Noé, de Abraão, de Jacó, de Moisés e do rei Davi, que se tornou o ideal do rei divino que haveria de vir? Nós podemos responder isso lendo a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 10. Você que está aí com a sua Bíblia, leia comigo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Veja o que nos diz a palavra do Senhor nesta passagem bíblica. Está escrito assim: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então perceba que a Bíblia ela tem a sua singularidade, porque ela faz questão de mostrar os pontos positivos e negativos dos homens de Deus. Então a primeira coisa que nós podemos pontuar aqui é que a Bíblia ela tem um testemunho verídico. Ela fala a verdade de quem quer que seja. A outra coisa que podemos de imediato perceber nesse capítulo 11 é que não há pecado que o homem cometa quando ele se arrepende que Deus não possa perdoar. Você percebe aqui o grande pecado de Davi, mas prontamente ele se arrependeu e Deus manifestou a sua graça para com esse homem. Também nós estaremos tratando nesse capítulo sobre o procedimento pecaminoso e errado de Davi. E por fim, estaremos falando da cúmplice denominada Batseba. Portanto, queridos irmãos, nós vamos começar fazendo aquela clássica citação, que Davi, ele deveria estar no campo de batalha, mas estava em casa e passeando. E nesse momento, ao contemplar Batseba, algo interessante é que ele manda buscá-la. Se você atentar para o verbo enviar no hebraico, o que se pode entender é que o rei ele estava abusando do seu poder. Era comum entre os reis pagãos, a mulher que eles quisessem, como eles queriam, eles mandavam buscá-la porque tinham poder para isso.
Mas um homem segundo o coração de Deus jamais poderia fazer isso, nem abusar do poder que tinha. Primeiro, tudo que Davi tinha e aonde ele estava não foi mérito seu apenas, não veio da sua capacidade, tinha vindo de Deus. Ele não era como qualquer outro monarca, porque mesmo vivendo no período da monarquia, esse monarca, ele era um ser que estava no controle de Deus. Só que nós podemos analisar que Davi abusa do poder que Deus dá. Ele, com o poder que tem, ele diz, vai buscar. Ele não quer saber de quem era a mulher, ele não quer saber o que poderia acontecer, ele pratica abuso de poder. Mas nós podemos analisar que a terceira coisa que se nota nesse texto é o plano diabólico, o plano satânico que Davi faz. Primeiro, ele faz um plano para pecar. Segundo, ele faz um plano para tirar a vida de Urias. Nós sabemos, queridos, que Urias era um heteu. Urias, ele se converte à própria fé do Deus de Davi. Ele era um estrangeiro, mas ele foi tocado pela palavra, pelo Deus Todo-Poderoso. E ele vivia agora com essa fidelidade, sendo verdadeiro. Esse Urias era um dos valentes de Davi, um guerreiro fiel e justo. Mas Davi, dominado pelo pecado, dominado pela cobiça que cegou os seus olhos, ele faz mau uso do poder que Deus dá e ele começa a usar o poder com planos satânicos para destruir a vida de Urias. Veja que quando nós lemos a palavra de Deus em Salmos, ela diz que um abismo chama outro abismo. Você pode perceber que aqui está uma história totalmente cruel, que vai ser um divisor na vida desse homem, que foi tão especial, que Deus o acumulou de tantas e tantas bênçãos, mas que agora ele estava em decadência espiritual. Então, nós podemos analisar que Davi, ele planeja a morte do próprio soldado que manifestava fidelidade para com ele. Querido professor, fale aos seus alunos que o pecado, dominando o coração de um homem, leva-o a fazer coisas horríveis. Imagine esse Davi. Nós podemos analisar que ele projeta, ele arquiteta a morte de um próprio soldado seu para encobrir um pecado de adultério que ele tinha cometido. E como eu disse, um abismo vai chamando outro abismo. Nós podemos analisar que as páginas limpas da história de Davi serão maculadas pelo pecado. Pode-se perceber claramente que Davi, nesse ato de querer encobrir o seu pecado, ele manifestou falsidade, ele manifestou cobiça, ele manifestou egoísmo, ele cometeu um homicídio e também um adultério. Tudo para encobrir o seu pecado. Isso é triste, isso é lamentável. Então nós podemos analisar, dentro do contexto bíblico, quando pontuamos aqui, que na verdade Deus abençoou Davi grandiosamente, mas o pecado causou esse estrago tremendo e horrível em sua vida. Porém, a própria palavra de Deus diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Quem trabalha para o pecado, quem pratica o pecado, quem vive no pecado, terá consequências desagradáveis. E é o que vai acontecer com o próprio rei Davi. Ele faz em oculto, ele trama tudo em secreto, ele mata um homem puro, limpo e verdadeiro. Esse rei que deveria praticar justiça, ser verdadeiro, limpo e transparente, ele faz uso do poder de modo errado para encobrir os seus pecados e para realizar os seus desejos. Aqui, queridos, fica uma lição para nós. A Bíblia diz em João 3:27, ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Romanos 13 diz que todas as autoridades, elas são constituídas por Deus, mas nenhuma autoridade tem o direito de abusar do poder que Deus dá. Nenhum líder, seja ele quem for,
na posição que estiver, pode abusar do poder que vem de Deus. Daí a importância do líder, do monarca, do rei, do presidente, procurar agir dentro dos princípios divinos, porque Deus pune, Deus age. Quando nós lemos o livro de Daniel, está escrito que Deus é quem está no controle de tudo. Isso se prova a partir do capítulo 4. Portanto, fica aqui essa lição importante para nós, professores. Não podemos abusar do poder que Deus nos dá. Seja qual for o cargo, seja qual for a função, o ministério que você desempenha na igreja. Talvez você lida com jovens, com um círculo de oração, talvez você lidera uma campanha de irmãos ou de irmãs, lidera uma igreja. Você tem um poder que não é seu, é de Deus. Então não use desse poder para fazer malogros, para fazer coisas erradas. Nós temos que fazer uso do poder que Deus nos dá para cumprir a sua vontade, para fazer o querer de Deus. Esse mau uso do poder para realizar sua cobiça, seu desejo, seu egoísmo, vai custar muito caro para Davi. E eu pontuo aqui 3 coisas. A primeira, Deus ele vai atingir o coração de Davi. Por que Deus vai atingir o coração de Davi? Porque a criança que nasce do relacionamento, o Senhor mata essa criança. Aquilo que ele passou a amar, o Senhor tira dele. Veja como o pecado traz consequências desagradáveis. Segundo, nós podemos analisar que todo julgamento que Davi vai ter não vai surgir nem dos inimigos, nem dos filisteus ou de outras nações. Toda a vergonha vai surgir de dentro da própria família dele, da casa dele. Já imaginaram isso? É muito forte. E a terceira coisa é que, na verdade, apesar de todo o pecado cometido por Davi, ele se arrepende. Há alguns teólogos que dizem que sem isso de Davi, sem esse pecado que aparece nas páginas da Bíblia, nós não teríamos o Salmo 51, o 32. Agora, Paulo nos lembra muito bem de uma coisa, Romanos 6, primeiro, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Deus não precisa de desgraças para mostrar a graça dele. Davi sabia que não poderia proceder de modo errado, nem abusar do poder que Deus havia dado para ele. Isso nós devemos levar em consideração. Então, Davi, ele era humano, Davi tinha as suas falhas, mas Davi era consciente que Deus o havia escolhido para uma missão especial. E quero dizer uma coisa, meus queridos irmãos. Apesar de Deus punir o pecado de Davi com males dentro da sua própria casa e na criança, Davi, até o momento da sua morte, não teve mais paz. Esse homem que escondeu o pecado por quase um ano, ele trouxe tragédia grandiosa para a sua vida. Certo teólogo diz que Davi, depois do seu pecado, encobrindo o pecado, sem poder dar assistência real ao trabalho que Deus havia lhe entregue, é aí que Absalão entra em cena, que daqui a pouco estaremos estudando. Veja que o pecado nos torna vulneráveis, o pecado atinge o nosso caráter, o pecado mancha a nossa história. Portanto, é fundamental que nós vivamos cumprindo a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa, jamais devemos usar os fracassos dos homens de Deus, as falhas, para nos encostar nela, dizendo, aconteceu com Davi, aconteceu com Saul. Olha o que o próprio Paulo diz, quem está em pé, cuidado que não caia. Ele está dizendo, vocês têm exemplos suficientes para não praticar o que eles praticaram. Não use a sua fragilidade humana como desculpa. Não use o meio ambiente como desculpa. Não use a sua origem familiar como desculpa. Cada um de nós somos senhores do nosso destino. Portanto, procuremos viver à luz da palavra de Deus e que jamais venhamos trilhar o caminho de Davi. Isso está escrito, como eu li, para o nosso exemplo, para que não sigamos as suas pisadas nesses aspectos negativos da história de Davi. Então, eu coloco aqui o ambiente que Davi pecou. Perceba que jamais nós podemos transferir o pecado para o ambiente. Eu pequei porque eu estava ali. Eu pequei por causa dos meus hormônios. Eu pequei por causa dessa circunstância. Não. Você pode observar
que o próprio Adão peca. Aonde Deus estava, aparecia para ele. O próprio Adão peca em um ambiente criado de paz. Então perceba que não é a questão do ambiente, é você. Tiago diz que cada um é atraído pelo seu próprio desejo pecaminoso. Isso está em Tiago 1,14. Portanto, queridos irmãos, atente para isso. É bom evitar ambientes comprometedores que possam complicar a nossa vida. Mas o pecado não surge por causa do ambiente. Depende de você. Davi, ele peca porque ele cobiça uma mulher. Ele peca porque ele abusa do poder, manda buscar, manda trazê-la. Então, nós podemos analisar que Davi, ele comete esses pecados, que são diversos. Você pode analisar que eu falo aí no capítulo 3 sobre o adultério de Davi. Queridos, nós podemos analisar que Davi, ele acabou com uma família. O adultério de Davi, além de quebrar os decálogos, como está em Êxodo 20, ele acabou com uma família. Acabou com um casamento. Que homem que foi tão extraordinário, foi tão abençoado por Deus, como chegou a esse nível? O pecado, quando entra, ele leva a pessoa a um estado de deploração, a um estado de estrago, a um estado pecaminoso. Portanto, fujamos do pecado. Alerte seus alunos, queridos professores, o quanto mais buscarmos a graça de Deus para vivermos afastados do pecado, melhor para nós. Porque o pecado traz consequências indeléveis, traz lembranças fortes, traz situações difíceis para a nossa vida. Vivamos a palavra e que o Senhor Deus nos abençoe para sempre. Amém. Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma Alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. CPAD, a editora da Escola Dominical.